Ó o tropeiro! Ó o tropeiro! Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro! Ó o tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e, claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Tropeirão Cast na área! Hoje é sexta! Sextou, Anderson! Sextou, Anderson? Sextou, gente. A gente teve um pequeno contratempo, não gravamos ontem, mas sextou para todo mundo. Pequeno contratempo. Explica essa história aí, Tropeirão Cast na área. Anderson tem que dar explicações. Por que que não teve tropeirão na quinta-feira, Anderson? Quando tive um problema com a internet teve na central de distribuição da minha região aqui, falhou, aí liguei para a operadora, aí eles tentavam resolver remotamente, aquele monte de teste, aquelas bobagens, né? Aí só me prometeram... Desligue, por favor, senhor, ligue o equipamento. Desliga, sei o quê, troca o fio de linha, blá, blá, blá. Aí você faz todos os procedimentos. Senhor, você já desligou o equipamento? É tipo isso. Viver sem internet é difícil demais. Aí quando a gente resolveu partir para gravar, quando eu já podia gravar, que eles conseguiram consertar até rapidamente dentro da expectativa, né? Mais rápido que eu esperava, achei que ia demorar muito mais assim. Aí não teve mais jeito, falei assim, vamos gravar amanhã, porque está em cima da hora, a gente vai acabar perdendo outros compromissos que tinham que ser feitos. Inclusive o seu, né? Não, olha só. O Anderson tem 83,7% culpa nesse problema. Eu tenho um outro percentual. Eu tinha um compromisso num outro horário, e a gente grava o tropeirão dentro de uma faixa de horário. A gente sabe mais ou menos quanto tempo o tropeirão faz para gravar, editar, botar, colocar nas redes sociais. Não, dá tempo. Aí deu essa zebra da internet, eu falei, eu tenho um compromisso. Eu falei assim, não, vai ter que ser amanhã então. Então, tivemos que adiar o Tropeirão Cast, mas hoje o trem tá bom, o trem tá bonito, tá melhor que esse tropeirão aí. O que pode ser melhor que esse tropeirão de hoje, Anderson? Sugere. Uai, uma sexta-feira que já está muito quente aqui em Belo Horizonte, apesar das chuvas. A gente tomar aquele tropeiro gostoso, com um suquinho, uma Coca-Cola. Tá bom, uma cerveja também, gente. Não, você fala de cerveja não, meu filho. Em Belo Horizonte a coisa tá feia, não pode falar de cerveja. É só tomar cuidado. Eita, gente, vocês estão acompanhando, né? Nossa senhora, o bicho tá pegando aqui em BH. Porque você tem a audiência do Tropeirão vai para além do Brasil. Tá indo lá em Portugal, meus amigos aí, Heitor lá de Portugal. É muita gente escutando o Tropeirão. E talvez nem todo mundo saiba tudo que tá acontecendo em BH. BH tá chovendo, problema com cerveja, internet na casa do Anderson. Ei, a bruxa tá solta aqui em BH, gente. Mas o futebol tá bem, não tá, Anderson? Tá. Tá rindo, agora, né? Tá. Você tá rindo. Bem. Mas tá rindo, mas não é que tá bem, o negócio tá começando a ficar animado, porque finalmente a temporada vai começar oficialmente dentro de campo, então vão acabar um pouco aquelas especulações, aquelas conversas só de bastidores, e a gente vai poder focar no jogo, dentro de campo, ver os times em ação, acabar com os momentos fofocas, assim, que às vezes são plantadas só para gerar buzz, gerar comoção. Clique, comoção no torcedor. Não. Então, simbora, hoje não tem falação de engravatado, né? Não, hoje não. Hoje nós vamos falar só de futebol. Hoje é só bola. Então, começando o episódio 22 do Tropeirão Cast. No episódio de hoje, nós vamos falar do início oficial da temporada para o trio mineiro. Como é que tá o Galo? Como é que tá a Raposa? Como é que tá o Coelho? É claro, vamos falar de mercado da bola. Parece que no Galo tem papo sobre Roger Guedes, Tardelli. No Cruzeiro tem Fábio e Léo falando, a gente fica. A gente vai enfrentar a barra pesada. Bacana, isso é coisa bacana de se falar. E o Fred?
Já foi, Anderson? Tá quase indo. Nós vamos falar disso também. E também podemos falar do Dedé, que também tá quase indo também. São dois casos assim que o torcedor cruzeirense está muito magoado. Vamos sei se está tão magoado assim, não, mas vamos lá. E os reforços do América. Então, simbora começar o tropeirão? Vamos demais, vamos embora. Lembrando, se você gosta do Tropeirão Cast, segue a gente nas redes sociais. Segue a gente no Twitter, @TropeirãoCast. No Twitter, @TropeirãoCast. Manda um e-mail pra gente, tropeirãocast@gmail.com. É sem tio, né? Tropeirãocast. E a gente também tá no Telegram, meu filho. É só procurar lá. TropeirãoCast, @TropeirãoCast, TropeirãoCast. Procura, você vai ver um pratinho cheio de tropeiro e os escudos do Cruzeiro, Atlético e América. Segue a gente que você vai receber as informações, você vai receber dicas, vai receber a novidade que sai do Tropeirão Cast. Tá no seu Telegram. Por que não bota no WhatsApp? Eu só uso o WhatsApp. Telegram cabe milhões de pessoas e no WhatsApp é só 256. É uma pena, mas é bom. Vai que o WhatsApp sai de linha, você já tá com o Telegram engatilhado. Vamos começar? Vamos embora, vamos nessa. Toca o Ciro, toca o Ciro, toca o Ciro, toca o Ciro. Vamos falar do Cruzeirão? Vamos começar. O cabuloso hoje não tem nada de engravatado, né? Não. Como é que foi a semana? A semana foi mais tranquila. Assim, tranquila em tempo. Teve um pouco mais de boas notícias pro torcedor mineiro, né? E do Cruzeiro, de todo o país, etc. Que teve mais foco dentro de campo. Teve alguns contratempos, assim, mas algumas boas notícias, assim, que nós podemos levar. Eu posso falar, por exemplo, Fabrício Bruno acertou com o clube, rescindiu o contrato, vai seguir a vida dele, o Cruzeiro a dele. O Cruzeiro ainda mantém 25% do salário dele. O Fábio confirmou que fica em 2020. O Léo também já havia confirmado, então isso é muito importante também. São dois líderes natos do grupo, assim. Nós temos até o Léo comentando sobre isso. Temos áudio hoje, Anderson. Temos entrevista com o Léo? Temos entrevista com o Léo. Ontem estamos gravando na sexta, na quinta-feira, estive presente no lançamento do Campeonato Mineiro 2020. Aí batemos um papo rapidinho com o Léo, com o vice-presidente do Atlético e com o Rui Costa, diretor de futebol do Galo também. Então nós teremos um tropeirão bem recheado, assim, bem encorpado. Com aquele torresmo com barriga, né? Isso, exatamente. Aquele torresmo que você toma com uma pinga boa. Viva o povo, o povo do colesterol. Viva, infarto pronto. Ei, continua. Quem mais temos do Cruzeiro? Não, aí nós temos o Orejuela, que a gente já havia comentado, que voltou a treinar e agora ele está começando a entrar em forma, mas dificilmente fica. Palmeiras e Flamengo sondaram. O Grêmio também está de olho, a novidade no caso é essa. Acho que ele encaixa. Já tem... Acho que ele encaixa no Grêmio, velho. Acho que é legal. O Grêmio já entrou na parada, assim. Os problemas dos clubes do Sudeste é que eles menosprezam o poderio de Grêmio Internacional. Quando você menos espera, eles vão lá e pega os caras assim e ninguém percebe. Como fizeram. O Grêmio, só um parênteses rápido, é o clube brasileiro com o melhor balanço dos últimos 10 anos. É o clube mais equilibrado financeiramente, até mais que o Flamengo. O Grêmio está praticamente zerando suas dívidas. Nos últimos 4 anos não teve déficit. E que eles têm uma gestão pé no chão, mas ainda assim tem poder de investimento. Então tem que dar uma olhadinha no Grêmio, gente. Quanto ao mercado da bola do Cruzeiro. João Lucas do Ceará está para chegar em Belo Horizonte já. Ele só está acertando. O Osimar Bolicem confirmou isso também. Ele também estava na festa do Campeonato Mineiro lá. Também falamos com ele sobre isso. Ele já confirmou que o João Lucas está praticamente certo com o Cruzeiro, está só acertando papelada. Os jogadores que o Cruzeiro queria de São Paulo, o Trellis e o Everton Felipe, a negociação deu uma travada porque o Trellis não quer vir jogar no Cruzeiro. Prefere ficar no São Paulo. Mesmo que não seja utilizado, ele prefere ficar treinando separado do que vir para cá. O Everton Felipe... Peraí, só um parênteses. Que fase, né? O Trellis não quer jogar no Cruzeiro. Continua. O Everton Felipe já também está praticamente certo. A negociação foi quebrada, que era um pacote, né? O Trellis, Everton Felipe, São Paulo ia
custear parte dos salários para ficar dentro da realidade do Cruzeiro, etc., para fazer os jogadores valorizarem. Então tá tranquilo quanto a isso. O outro negócio que está meio parado, mas depende do Palmeiras, é o interesse do Cruzeiro nos volantes Jean e Guerra, que não estão sendo utilizados pelo Vanderlei Luxemburgo. Nem levou os caras lá para a Flórida Cup. Então o Cruzeiro tem interesse na dupla, eles são bons jogadores, se a gente pensar que os 4 poderiam ser bons reforços para uma Série B, mas é muito importante isso. Agora, a gente tem que tocar em 2 assuntos. Fala. Não, pode ir. Não, pode falar que eu vou entrar agora, eu vou falar especificamente de Léo, Fábio e Fred. É isso que eu queria saber. Vamos começar a falar de Fred, vamos deixar o Léo, vamos deixar coisa boa para depois, né? Vamos lá, Fred e Dedé. Conta o case para nós. Dedé, vou começar pelo Dedé. Dedé chegou no Cruzeiro em 2013. Chegou como maior contratação do futebol brasileiro, 14 milhões de reais, o Cruzeiro comprou do Vasco, todo aquele AUB todo. Ganhou 2 títulos brasileiros, a partir de 2014 iniciou uma série de lesões no joelho, nos 2, e musculares, por consequência dos problemas no joelho. Dedé tem 188 jogos pelo Cruzeiro em quase 7 anos de clube. Muito pouco, né? Se você pensar. Então, porque ele ficou boa parte desse tempo machucado, recuperando as lesões, fazendo as operações, etc. Então, o Cruzeiro sempre teve uma postura com ele, assim, sempre manteve seu contrato, renovou com ele quando ele estava machucado. E o Dedé, da semana passada para cá, inclusive o seu próprio assessor postou no Twitter que ele já tinha clubes da China interessados, além do Vasco, que está tentando uma forma mirabolante de levar o Dedé para Colina, né? Para São Januário. Porém, o Dedé já afirmou o Cruzeiro que não vai topar reduzir o salário, que é perto de 750 mil por mês, assim. Tudo bem, tá no direito dele? Tá no direito dele como trabalhador e tá no contrato. É um negócio. Não é amor, é negócio. Mas a gente quer entrar justamente nessa discussão pro torcedor nos ajudar. Não, Gilvan, não concordo com você, concordo com o Anderson. Não concordo com o Anderson, concordo com o Gilvan. E vamos lá. Esse é o problema, que o torcedor do Cruzeiro assim, tá meio chateado com a coisa e provavelmente o respeito, a idolatria que tinha pro Dedé pode se transformar num sentimento contrário. Uma aversão. A aversão, porque o Dedé teve todo o suporte do clube, todo o apoio do clube, do torcedor, nos seus momentos difíceis, etc. Em 2018, ele foi para a seleção brasileira, chegou a ser cotado para a Copa do Mundo, teve na pré-lista do Tite, etc. Assim, foi graças a esse processo de recuperação. Claro que tem o mérito dele envolvido. É só colocar isso na conta na hora de fazer a transferência. Simples. É matemática. Na hora da negociação, foi assim, irmão, te ajudei, né? Então, alivia aí essa multinha, alivia aí essa... Vamos desconsiderar esse item aqui, Não, beleza, vamos chegar num entendimento. O Dedé não aceitou de jeito nenhum a reduzir o salário para entrar dentro do teto que o Cruzeiro quer. É nem teto, é uma flexibilização, uma redução mesmo, assim, que o teto alguns jogadores vão ganhar um pouco a mais, outros um pouco a menos, assim. Mas é reduzir. O que eu acho se o Dedé quer participar da próxima Copa do Mundo, ele não pode jogar no Cruzeiro. E tem que procurar um time um pouco maior. Essa ideia de ir para a China ou para o Vasco é a mesma coisa que jogar no Cruzeiro. Porque não vai se você jogar no Vasco, você não vai aparecer para jogar numa seleção brasileira. Agora, eu não entendo como Dedé e a cúpula do Cruzeiro não conseguem colocar o Dedé num time do Palmeiras, não consegue vender o Dedé para o time de São Paulo, não consegue botar o Dedé talvez como um banco do time no Flamengo. Então, assim, se não consegue fazer um negócio lucrativo, interessante para ambas as partes, com uma moeda chamada Dedé, os caras são ruins demais de jogo, viu? Talvez sejam ruins, mas ao mesmo tempo o Dedé mesmo se desvalorizou de novo, porque ele teve nova lesão no joelho no fim do ano, fez uma raspagem,
Ele tem mais cartilagem no joelho. Não, faz um empréstimo com grana envolvida, ué? Sim, aí pode ser. Só que quem está dificultando a negociação nesse caso não é o Cruzeiro. É o próprio jogador. Ele é assim. Então não Ele quer só jogar. aceita. Então não quer jogar a Copa do Mundo. Ele só aceita sair recebendo tudo que o clube deve ele, não aceita reduzir o salário e aceita só venda, seja para o Vasco, seja para a China, entendeu? O Dedé entrou no esquema de pensando só na parte financeira mesmo, assim. Ele está com 31 anos. Deixa ele sentadinho no banco lá e vida que segue. Se você tem que cumprir contrato, fica aí. A gente paga o seu salário. O problema é que o Cruzeiro justamente está tentando fazer isso. Ó, já entrou em acordo com o Edilson também, que resolveu reduzir o salário. O Edilson, no caso, reduziu porque ninguém quis ele. Então ele não tinha opção. Ou ficava sem jogar. Então o Edilson merece mesmo, assim. Não merece muita bola, não, porque ele é um dos responsáveis por essa queda dentro de campo. Uhum. Então, no caso do Dedé, ele também se queimou muito com a torcida pelo momento de chamar a responsabilidade para si contra o Rogério Ceni e inflar o grupo com a panelinha contra o Rogério e saiu queimado depois. E pouco tempo depois se machucou. Ele apareceu em vídeo pulando no ar, dando sarrada. Aí teve lá a confusão com o torcedor, que não é certo, mas assim, o cara não se preservou, então mostra assim que talvez o cara não estava realmente sentindo o momento que o clube estava passando de verdade, entendeu? Então isso tudo virou um pacote. Dizem que o mundo castiga. O mundo não castiga nada, né? Ele só apresenta as consequências da sua escolha. Exatamente. Você que entende como castigo. Mas vamos lá, vamos falar do Dom Fredon. Essa, Fred. Frederica. É hora de dizer tchau para Dom Fredon? É hora de dizer tchau. Fred está com uns 36 anos. Fred tem um salário de quase R$1 milhão. Tem um imbróglio com o Atlético, que ainda dá multa de R$10 milhões, que já passou disso, com juros já vai passar de 12. Esse é problema jurídico, quem que fez essa escolha? Sim, mas esse imbróglio já tem um tempero novo. Porque a nova diretoria do Cruzeiro falou que não vai se responsabilizar por isso. O que é correto, inclusive. Não, mas tudo bem, mas cai no CNPJ do Cruzeiro, vai ter que pagar de meu jeito. Não, na verdade, não. Na verdade, o Cruzeiro assumiu meio de boca com o Fred para assumir o negócio. Não existe nada escrito que o Cruzeiro teria que assumir a multa. Tanto que o processado pelo Atlético é o Fred, não o Cruzeiro. O Cruzeiro só dá o suporte jurídico. Aí, agora... ter Anderson Gonçalves é todo o diferencial do Tropeirão Cast. Fred tá lascado agora nessa. E aí, mas isso vai criar um clima ruim. Vai criar mais satisfação. Já criou, né? Já criou, tanto que já aconteceram 2 encontros, vai ter o terceiro para negociar. Porque, primeiro, o Fred... Ele também não aceita reduzir o salário, de jeito nenhum. O contrato dele termina no fim desse ano. Ou seja, o Fred não quer... Ele tá certo. Ele tá super certo. Ele fez muito gol ano passado. Super. Ele fez 21, 22 gols, mas só no primeiro semestre e quase todos no Campeonato Mineiro. E fez alguns na Libertadores. No Brasileiro ele fez quase nenhum. O Fred, no total da passagem do Cruzeiro, o Fred tem 81 gols em 180 jogos pelo Cruzeiro, contando a passagem de 2005 e essa aqui começou em 2017. Então, assim, o Fred tem uma história assim que ela é mais fantasiosa, que ele é um cara super importante na história do Cruzeiro, do que é de fato. Que em 2005, ele chegou na semifinal da Copa do Brasil, que o Cruzeiro perdeu pro Paulista, dentro do Mineirão, um jogo inacreditável, quem é cruzeirense vai lembrar, que ficou muito bravo, o Paulista depois foi campeão em cima do Fluminense. Depois que pouco depois ele foi vendido pro Lyon, da França. Quando ele retornou pro Fluminense, etc. Depois ele teve chance de vir direto pro Cruzeiro, mas optou por ir pro Atlético, por questões financeiras também. Fez seus gols lá, não sei o que e tal. Aí depois voltou pro Cruzeiro, rompeu com o Atlético, que gerou toda essa celeuma toda. Ou seja, o Fred... Na verdade, não tem essa história riquíssima no Cruzeiro, nem no Atlético, muito menos no Atlético, nem no América, assim, que ele foi revelado no América, para justificar tanto apreço por ele assim.
E o Cruzeiro está precisando se livrar. Inclusive, tecnicamente, o Fred já não está entregando mais. Ele é o pivô, ele é o cara que deita no zagueiro e fica esperando a bola para pisar nela. Tem um vídeo engraçado na internet que fala, mostra isso. Eu não tenho nada contra o Fredon, não. Eu não sou um grande fã, né? Esse tipo de futebol, esse tipo de atacante, para mim, morreu já faz uns 10 a 15 anos. Mas o futebol brasileiro continua insistindo nele. Cara, bacana, gente fina, tem que arrumar um contrato na Arábia. Lá na China agora mudou as regras, tá mais complicado de entrar. E Verdade. na Arábia, jogar no futebol americano, não na Não, NFL. ele tem todo o potencial para isso, certamente. E, pô, vai jogar na Flórida, pegar uma praia, finalizar a carreira Vai enchendo no o Orlando bolso. City. Isso, enche o bolso e seja feliz. Aí depois, se quiser, se tiver vontade, joga a Série B aí, joga a Série C nos times menorzinhos e encerra a carreira. O cara não é o maravilhoso, mas também não é para ser esquecido, né? Então, Não. vida que segue pro Fredon. É um defeito que gera raiva no torcedor, que ele sempre fez cara de bom moço, mas na hora que ele age nos bastidores junto com o seu empresário, ele se transforma em outra pessoa e aí a negociação engrossa, aí ele não aceita. Ele me lembra o Ronaldinho Gaúcho. Tinha que escutar essa na sexta-feira, hein? Sexta-feira não, depende do dia que você está escutando. Porque o Ronaldinho Gaúcho, jogador, é uma coisa, o Ronaldinho persona do futebol, que negociado pelo irmão dele, era outro, né? Era difícil, né? Não era ele. A mesma coisa. Não era o Ronaldinho que decidia as coisas para ele, do ponto de vista da grana. Quem decidia era o irmão. Isso. O cara que mexe com o Fred, o cara o cara barra pesada. Certo, errado? Não é eu que tenho que julgar. Não tenho que julgar, não. O cara tá correndo atrás do dele e o mundo do futebol é assim, então ele tem essas regras, né? A gente pode não concordar, mas as regras são assim. Vamos falar de... Aí podemos falar daí do Frederico para fechar assim. Então, assim, dificilmente ele fica. O presidente lá do Conselho de Gestão, Saulo Frois, falou também que ele tá irredutível. Tudo bem que os caras também aproveitaram e jogaram para a torcida. Não, o cara não quer abaixar, gente, então a gente vai ter que se livrar dele, assim. Isso deixa o torcedor um pouco chateado, mas na verdade o torcedor tá assim, não, beleza, o Fred pode ir tranquilo, a gente agradece, mas não fez tanto para merecer estar aqui esse ano, não. Mas vida que segue. Então vamos falar da coisa boa. Vamos deixar o Léo por último, nós temos uma entrevista do Léo. Fábio, ele confirmou que fica. Fábio tem... É bom. É bom? É bom. Assim, não só o Fábio, como o Rafael, que estava... O Rafael deixou de ser titular no Grêmio, ir para o Palmeiras para disputar a posição, assim, para continuar no Cruzeiro, mesmo com o Fábio ficando. Por quê? O Rafael, além de ter sido criado assim, ele entendeu que ele quer tentar fazer a sua história no Cruzeiro. O Fábio tem um contrato até o fim desse ano e o Cruzeiro já quer entregar para ele um cargo administrativo dentro do clube imediatamente assim que ele sair. O Fábio tem 871 jogos pelo Cruzeiro, ele vai chegar facilmente aos 900 esse ano. Esse ano, difícil. Esse ano não, desculpa. Esse ano ele consegue chegar nos 30 jogos. 30 jogos, ele já chega nos 900 jogos, assim, deve chegar até um pouco mais, assim, mais de 900 jogos. Então o Fábio demonstrou, assim, que a história de 15 anos de Cruzeiro não vai ser jogada por água abaixo por questões financeiras. Ele mesmo falou. O Cruzeiro deu muita coisa para ele. Deu estabilidade. Financeira também. Bons contratos. Putz, o Fábio tem bons contratos desde 2005, titular absoluto, teve uns momentos de lesão. Para goleiro, ele ganhou uma grana relativamente boa e merece cada centavo e merecia muito mais pelo que ele acrescentou ao futebol brasileiro. Ele tá mal comparando, assim, não é o nível de futebol de cada um não, mas assim, em termos de ídolo, o Marcos, que jogou uma Série B com o Palmeiras, o Jefferson do Botafogo jogou uma Série B, o Rogério Ceni, que também nunca teve chance de sair. O Fábio já confessou que teve sondagem de outros clubes do Brasil e de fora, mas preferiu continuar em Belo Horizonte, que ele constituiu família, não sei o que e tal. Ele enxergou outros valores do Cruzeiro, além da questão só financeira, que ele já via que já estava de bom tamanho também. Dinheiro ele tem. Aí ele só quis dar assim, eu sou desse tamanho. E quando eu sair, eu vou ser maior ainda.
Isso. Ele marcou, o famoso cara marcou um gol na gaveta. Sim, ele entrou no panteão de ídolos. Isso, é legal, do porque assim... Do Disseu, do Raul. Como é que é o casamento? Na saúde e na doença, né? Isso, exatamente. E o Fabão, ele mandou bem, mas assim, nada que me surpreenda. Não, o Fábio sempre foi uma pessoa de caráter, assim. Ele tem sempre cara, foi ele tem cara de ídolo mesmo. Porque tem gente que Sim. tenta, né? Tem gente que até representa muita coisa pro time, mas ele tenta ser ídolo. Não, o Fábio é ídolo. O Fábio é para ficar na estante juntinho com o Tostão, com o Dirceu, com essa galera, com a nata mesmo. Isso é legal. E é uma atitude. Não, o cara é bom de bola. Não, nata é nata. Ele é da nata mesmo. É bom. E temos o Léo, né, meu amigo? Que também confirmou que fica. O Léo também deu outra demonstração, assim. O nosso ouvinte vai escutar o áudio dele assim, que a pergunta justamente assim, esse sentimento que foi, que ele falou que o Cruzeiro, ele completa 10 anos de Cruzeiro esse ano, o Léo. Que ele é de Contagem, ele nasceu em Minas Gerais, sempre quis jogar no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, no Grêmio, sei o que e tal, mas aqui, que ele sempre rodou, mas sempre quis voltar porque ele queria construir sua história, assim. E o Cruzeiro deu oportunidade para ele cresceu esportivamente, ganhou os títulos, e ele sentiu que poderia oferecer mais. O Léo está com 31 anos também. Agora, ele também não pensou na questão financeira. Ele falou, não, eu posso ajudar a reconstruir isso e no futuro ganhar muito mais do que a gente já ganhou, assim. Então vamos. Isso conquistou o torcedor, que o cara pensou assim, não, eu consigo ficar um ano aqui sem cobrar demais do clube, porque o clube me ofereceu muito. Então vamos escutar o que o Léo tem a dizer. E qual foi o sentimento seu de que a torcida já está tratando como, te levou como ídolo no nível de patamar do clube, como ídolo histórico, por ter ficado, assim, o que foi isso para você, dessa confirmação de ficar no clube, apesar das dificuldades atualmente? Cara, sabemos que a dificuldade do ano vão ser muitos obstáculos, muitos desafios. O que me levou a ficar foi o caráter, foi o princípio, foi o profissionalismo, coisas que eu levo para mim, pela minha vida, porque passar situações difíceis todo mundo passa nessa vida. Somente aquele que tem caráter, aquele que tem gratidão consegue se prosseguir. E o carinho que eu tenho pelo clube, 10 anos que eu passei aqui no Cruzeiro, 10 anos de alegrias, praticamente um terço da minha vida. Não é agora, num momento difícil, que a gente vai abandonar, né? Eu entendo toda essa situação e até mesmo com a conversa com a diretoria, eles também viram a importância também de eu permanecer, de eu estar presente. Foi uma conversa muito rápida e a gente conseguiu resolver isso bem rápido para que eu pudesse também fazer parte dessa reconstrução, né, do clube. É um processo que vai ser muito difícil, mas que a gente consiga um processo de profissionalismo, de comprometimento, de retidão, e a gente consiga aí fazer um clube transparente, íntegro, né, e buscando os títulos que a gente sempre buscou durante esses anos. E a torcida ter te abraçado mais ainda, como foi isso para você pessoalmente, ter esse sentimento? Cara, para mim foi emocionante, foi muito emocionante. A resposta do torcedor em relação a questões das vendas, o maior número de vendas, recorde de vendas da camisa número 3, da camisa da Adidas agora, né, esse retorno do torcedor, essa identificação que o torcedor também sente isso, essa questão dessa emoção de ser cruzeirense, dessa emoção de viver o Cruzeiro, né, como a gente vivemos o Cruzeiro intensamente, tanto dentro quanto fora de campo, praticamente em minha casa, um clube que eu sempre admirei, né, e poder vivenciar isso tudo para mim é um grande desafio, uma grande alegria também, como caráter, como princípios e valores que a gente tem na vida. Entendi. Obrigadão, viu, Léo? Boa sorte esse ano, viu, nessa caminhada aí. Temos o Anderson entrevistando o ídolo, Léo. E aí, como é que foi a percepção sua sobre a felicidade dele? Cara, era bem genuína, assim. Mostra que ele incorporou mesmo essa coisa. Eu vou ajudar a liderar a reconstrução desse clube. Com o Fábio ao lado dele, as lideranças positivas estão ficando.
Porque as lideranças negativas, ou elas estão saindo, Thiago Neves, Dedé, Fred, mas sobrando quem realmente quer ajudar o clube assim. E as lideranças negativas que restaram, Robinho e Edilson, que também vão permanecer, estão low profile agora, ou seja, eles não vão ter mais voz ativa, com esses dois ficando gigantes, o Léo também ficando gigante, para conduzir esse grupo jovem do Cruzeiro que vai jogar o Campeonato Mineiro, Brasileiro da Série B, Copa do Brasil, etc. Entendeu? Então, assim, os meninos da Copinha estão voltando agora, depois da eliminação nos pênaltis. Então, assim, esses caras vão ser as referências bem positivas, inclusive vão ajudar a evitar esses vícios que esses jovens jogadores já têm, porque as lideranças negativas dão aquela coisa, o farrista, o bom vivan, o que só vive na rede social, esse tipo de coisa, assim. Isso vai ser uma coisa bem positiva para essa meninada, assim. O que eu tenho a dizer sobre o Léo tem um monte de gente que adora jogador, ganhou título, é o craque, é o cara que fez o gol da final. Os meus ídolos do meu time favorito, eles jogavam no meio de campo, carregando piano. Não aparecia, não. São os caras que eu comprava a camisa 8, comprava a camisa 5. É isso, sabe? Esses caras que até ganharam o título pelo Cruzeiro, mas são uns vale nada. Eles passam, são esquecíveis. Agora, gente como o Léo, que tem muitas dificuldades técnicas em alguns quesitos que a gente pode falar ao longo do ano. O Léo furou aquela, o Léo não fez a cobertura certa, não tá vingando com aquele lateral. Todo mundo tem dificuldade. Ele compensa com essa caráter, né? O ídolo, ele não é feito de lances, né? Ele é feito da personalidade. O Léo ganhou ponto e tá indo no mesmo caminho do Fábio. Exatamente. Simbora. Para fechar o Cruzeirão, lançou o novo sócio torcedor, né? O Reconstrução. Dá uma citada rápida aí. Lançou nesta sexta-feira, 17, onde nós estamos gravando. Em menos de 3 horas já teve mais de 10 mil, quase 12 mil adesões, assim, ele vai custar 10, 12 reais. É um primeiro passo. Depois outras categorias serão lançadas aos poucos, assim, quem puder pagar mais, né? Mas esse é o pontapé inicial, a primeira pedrinha para reformular o sócio torcedor do Cruzeiro, assim. E temos... Pode falar, desculpa. Não. Fechando, passar para a próxima etapa. Como ainda não lançou aquele sócio torcedor que é o do bacana, que a pessoa vai lá acompanhar os jogos, esse é só uma iniciação, dá um número bacana, mas ainda não é o sócio torcedor de verdade. Não, né? ainda não. Esse é só um primeiro passo. Vai dar... que eles vão trabalhar as categorias, os benefícios, assim, é para aquele pontapé inicial, assim, para o torcedor abraçar mesmo o clube nesse momento. O famoso team marketing, chama quase teaser, é só aquela préviazinha para você dar uma degustada. Tá mais aproveitando esse momento emocional do clube. Assim. E é isso aí. E eu queria que o Cruzeiro joga terça-feira? Não, quarta-feira. Quarta-feira, dia 22, 9h30 da noite, Mineirão contra o Boa Esporte, estreia do Campeonato Mineiro. Quem é o time? Você já tem mais ou menos uma ideia? Ele veio treinando, o Adilson Batista já está começando a formatar o elenco, assim. O time vai ser bem diferente, bem jovem, mas vamos lá. Para quem está nos ouvindo, o Cruzeiro possivelmente vai ter essa seguinte base: Fábio, Edilson, Kaká e Léo, Rafael Santos, que é lateral esquerdo, veio da base, Adriano, Edu, Maurício e Rodriguinho, Wellington, Judivan ou Vinícius Popó. Ou seja, do elenco de 2019 tem Fábio, Edilson, Kaká, Rodriguinho. Léo. Aí o Léo. Assim, podemos colocar o Maurício, mas o Maurício fez um jogo só. Jogou. Então, assim, dos que jogavam mesmo, tem eles: Fábio, Edilson, Kaká, Léo e Rodriguinho. Então, um time bem, bem diferente mesmo, assim. Mas ele vai ter alguns enxertos. A gente falou do João Lucas, que está prestes a chegar. Daqui a pouco deve aparecer algum reforço aqui, outro a colar. Então, assim, mas esse time que o torcedor vai se acostumando a ver essa molecada vindo da Copa São Paulo. Você ainda vai ver o Riquelme, Marco Antônio, tem uma meninada lá que
pode ser maturada nesse Campeonato Mineiro, assim. Não é jogar a responsabilidade em cima deles, não. É trabalhar devagarzinho. Eu botaria o Riquelme pra jogar. Bora, bota o menino pra esfolar o joelho lá no campo do Vila. Bora botar que o moleque é bom. Eu acho que vale a pena. Não precisa jogar ele um jogo difícil lá na Série B, não. Mas bota no Mineirão aí, a gente dá pra jogar. Mais alguma consideração pra gente mudar de time? Pô, não, pode tocar o barco aí, ó. O Cruzeirão já está bem abastecido. Então, pra finalizar o Cruzeiro, tchau, Fred! Manda abraço, hein, pra todo mundo lá, viu? Toca o sino, toca o sino, toca o sino. Vamos falar do Atlético Mineiro, o Galo doido. Qual que é a novidade? Qual que é a novidade do dia? Quem tinha saindo do forno, meu amigo? O Galão tá nesse impasse, né? Esse desejo desesperado da torcida de ter Diego Tardelli de volta. Não, pera. Como é que é o nome dele? Diego Tardelli. Tardelli tá de volta, será? Não, mais ou menos, vamos com calma. Mas assim, o que é concreto mesmo, assim, que eu esqueci de citar no início dessa chamada, é que o Sevilha da Espanha, ele topou abrir negociações com o Atlético, pelo Guilherme Arana. Nós até comentamos no tropeiro atrás, estava muito caro, que era um negócio mais complicado, só que de uns dias para cá, o Guilherme mudou de ideia. Por quê? Lá na Itália, ele não está jogando na Atalanta, no bom time da Atalanta, eu reforço. Bom time da Atalanta que está brigando para jogar outra Champions League, agora em fevereiro já vai disputar a 8ª de final da Champions League. Então, ele não conseguiu. 22 anos, qual que era a expectativa do Guilherme Arana? Seguinte, ele estava na Europa, aí ele quer insistir porque ele acha que pode funcionar, mas o staff dele começou a convencer que ele teria mais chance de voltar por cima jogando no Brasil, e o Atlético se mostrou uma opção viável. Não vai ser dinheiro do clube, não. Mais uma vez vai ter um parceiro, ou BMG, ou MRV, podem dar aquela parceiro para comprar lateral. Exatamente, para comprar lateral esquerdo. E a negociação seria por compra de 50% dos direitos dele para ele jogar no Atlético. Então o Atlético vai para a Espanha. Ele é o Daniel Alves, não? Hã? Ele é o Daniel Alves? Longe disso. Ele tem uma história boa no Corinthians. Ele tem uma temporada muito, mas muito boa no Corinthians em 2017. Ele vive dessa temporada até hoje. Então, meu amigo ouvinte do Tropeirão Cast, o Anderson, que está tentando te iludir, tá falando de Arana, o cara que tem uma temporada que presta. E estão criando esse circo todo na mídia atrás desse cara. Convenhamos, né, gente? Pô, deixa de ser ingênuo. Vai mudar a lateral. Vai. Continue, meu amigo. Mas essa é a justificativa, porque o Atlético ainda está tentando achar uma solução para a esquerda, porque o Fábio Santos, além de estar ficando mais velho, ele se mostrou instável no passado, o Lucas Hernandes não funcionou, o Atlético não quer emprestar, quer se livrar dele, apesar de ter pago uma grana nele. O Hulk, que é o menino da base, foi emprestado para o Paraná, então também não convenceu nenhum técnico até hoje assim. O Vitor Luiz, o Palmeiras só topava vender, então o Palmeiras não quis fazer empréstimo, como fez com o Johan. Então o Galo está tentando e achou que o Arana é uma boa solução, que vai levar o nível da sua lateral esquerda, assim. Pode ser que no futebol brasileiro pode até ser, mas vale o dinheiro? Ele é jovem, tem 22 anos, o Atlético está com essa política de pegar. Só que o dinheiro mais jovens com potencial de revenda. Quem vai comprar não vai ser o Galo. Quem vai comprar vai ser o parceiro. Mas vai ceder para o clube. Mas aí o percentual não é do clube. Não. Vai estar vinculado ao clube, mas vai ser do parceiro. Mas assim. Entendeu? Vamos explicar. Parece jogatina aí, parece que o ouvinte do Tropeirão é besta. Não, nós entendemos do trem, pô. Não é enganando, mas assim, ele tem que estar vinculado ao clube. Sim, ele vai jogar no Atlético.
Não, inclusive para a FIFA, porque terceiros não podem ter percentuais de atleta, por exemplo, BMG, né? Eles só podem no máximo, assim, toma aqui um cheque aqui, você vai lá, o Atlético que paga. Eles não podem declarar publicamente que podem comprar o atleta. Não podem, a FIFA não permite isso. Mas na realidade a gente sabe. O cara tem quase 40 anos, vai fazer 40 anos esses dias. O cara velho de guerra tá acreditando ainda em Chapeuzinho Vermelho. Ei, Anderson! Acorda, Anderson! Não tô acreditando, não. Tô falando que é o que acontece publicamente e é o que acontece de fato. O que aparece no papel legalmente é isso. Isso. Vai acontece de fato. Isso mas aí... Eu quero saber de gente boa. Não vem dessa enrolação, não. Quero saber de Tardelli e Roger Guedes. Então vamos lá. Vamos pro Tardelli primeiro, que a história dele é um caso de amor e ódio com o Atlético. Assim. Mais amor, assim. Ódio foi recentemente porque ele teve algumas chances de vir para o clube, mas exigiu um salário muito alto da China. Aí o Grêmio topou pagar em 2019, 18 para 19. 1 milhão por mês, Tardelli chegou como estrela, ia fazer uma grande Libertadores com o Grêmio, Renato Gaúcho falou, não, se ele tiver mal aqui, ele comigo ele vai jogar. Foi uma decepção. Antes do fim da temporada, o diretor do Grêmio já queria chutar o Tardelli de lá, de qualquer jeito. Comeu um banco danado. Comeu. Banco, fez alguns golzinhos assim e tal, fez aquela média de sempre no Grêmio e Cruzeiro aqui, que ele fez um dos gols do 4-1. Ele fez uma média com o torcida do Atlético aqui, que a coisa toda assim. O Tardelli sempre foi marqueteiro nesse aspecto. Mas tem tiro. Mas essa semana o Grêmio confirmou a rescisão de contrato com ele. Aí, imediatamente, um dos patrocinadores do Atlético, é o consórcio Multimarcas, nosso amigo Fabiano Lopes lá, fez colocou 2 olhinhos lá assim, respondendo lá sobre a rescisão de contrato. Imediatamente isso gerou aquela polvorosa, né? Tardelli no Galo, Tardelli no Galo, Tardelli no Galo. Gente, vamos com calma. Tardelli está com 34 anos. O salário dele é altíssimo, perto de 1 milhão. Ele não aceita reduzir isso de jeito nenhum. E o clube já tentou de outras formas, assim, para fazer, até pelo histórico que ele tem, etc., que nós estávamos falando. O Tardelli não precisa mais de fazer isso. Ele já foi para a China, ficou 4 anos, salário de acima de 2 milhões por mês, fora os contratos que ele teve no Brasil, etc. Ele poderia fazer isso, assim. Só que aí os atleticanos ficam bravos demais comigo, assim. Os menos sensatos falam assim, não, mas ele tem história no Galo ele sempre jogou bem. Os mais sensatos são atacados pelos menos sensatos. Assim, não, mas ele não vale a pena isso para o clube mais. Ele não veio mais barato, mais jovem, por que ele vai vir? Você não quis vir mais barato tempo atrás, agora então que ele está forçando a barra para voltar mais barato, mas o clube ainda vai pagar muito alto, vai pagar acima de 500 mil para ele, entendeu? Se ele aceitasse. O Tardelli não fez uma grande temporada no Grêmio, ou seja, o futebol dele está em decaída. Você acha que vale a pena, racionalmente? O torcedor do Atlético tem alguns que falam assim, principalmente em rede social, nunca jogou mal no Galo. Assim, gente... Tem que ser o primeiro dia, né? A gente não pode pensar dessa forma, com essa fantasia. O Tardelli virou uma fantasia do atleticano, que ele vai conseguir superar isso, vai jogar muito bem aqui, vai fazer... É legal ter o ídolo de volta. Claro, eu adoraria ver o meu ídolo velhote de volta para o meu time. Contudo, entretanto, é que tem que avaliar o esforço econômico vale, porque ele não vai entregar mais o potencial técnico que ele tinha antes, ok? É óbvio, mas ele tem toda essa relação de história, bacana. Tem que chegar no mínimo comum. Se o Atlético e o Diego Tardelli chegarem no mínimo comum, ele vai ser um acréscimo de luxo para o ataque. Ele vai ser o titular? Não necessariamente. Desculpa, gente. Não dá para ter 2 velhinhos dentro do time. Sobretudo no mesmo setor, que é o setor do ataque lá, com Ricardo Oliveira e o Diego Tardelli. Ou seja, tem que espirrar um. Entre o Tardelli
e o Ricardão, eu prefiro o Tardelli. Mas eles não são e nem devem ser os protagonistas desses times. Deve ser aquele cara, sabe aquele cara que, ó, o atalho é por aqui, ó, segura. Sabe o cara fala assim, ó, esse jogo é nosso, ganhamos de 2-0, não precisamos correr atrás do terceiro gol. Eles têm esse tipo de expertise. E em determinados jogos, assim, ó, para o jogo, tira esse moleque e bota o Tardelli. Deixa o Tardelli encebar o jogo, porque esse jogo é nosso. Nós estamos com a classificação pronta para a próxima fase. É o tipo de acréscimo que esse tipo de jogador faz. Agora, esse cara vai decidir um jogo com 3 gols? Não vai mais. Não, ainda mais o perfil que o Atlético está desenhando para esse ano, que é um time mais jovem, é um time assim, mais rápido. Pode ter um velhinho, mas só pode ter um. Sim. E o Hever brincou essa semana lá no CT, lá no Cidade do Galo, assim, que tá sendo dureza marcar a molecada, assim, porque eles estão com muita energia, sei o que e tal, que é outro perfil de time, que é um perfil de time mais focado, mais concentrado, eles estão gostando muito dos trabalhos do Damião, aquela coisa de início de temporada, todo mundo se ama, né? Ao longo do ano. Até a primeira derrota. Até a primeira derrota, né? Até o primeiro empate ruim com o time do interior, ou perder um clássico para o Cruzeiro, para o América, essa coisa toda assim. Mas é compreensível isso. O Rui Costa, que é o vice de futebol, o diretor de futebol do Atlético, inclusive eu entrevistei também, ele falou disso, falou um pouco dessa coisa de trabalhar com mais jovens pensando em revenda, porque todo clube de futebol brasileiro precisa de ter jogadores para revender, como o Gilvan falou na semana passada, sobre essa coisa da categoria de base, ter que gerar dinheiro, ter que se pagar, tem que conseguir revelar jogadores profissional, não ser só aquela coisa assim, só gasto, mal aproveitado. Então vamos aproveitar, a gente ainda tem que falar de Roger Guedes, mas já que você deu o gancho fora da hora, o roteiro quebra de vez em quando. Bom, vamos escutar o Rui Costa? Desde que você assumiu, vocês pensaram nessa coisa de trabalhar com mais jovens, pensando não só no agora do clube, né, mas pensando no futuro também, que os jogadores são muito futuro de revenda, eles têm potencial. Como foi a montagem desse projeto, desse trabalho para vocês? Eu acho que é um projeto fundamental para a sobrevivência do clube, em primeiro lugar, porque você tem que ter ativos novos para serem vendidos. Você tem que ter hoje uma noção muito clara de que os clubes brasileiros precisam vender jogadores, sim, portanto precisa formar jogadores. É uma realidade, né? E portanto precisa criar espaço para esses jogadores. Mas não existe clube campeão sem experiência, sem maturidade, sem jogadores com mais trajetória. Então, o que nós buscamos desde o ano passado é mesclar essa experiência que o Atlético tem, de jogadores com uma história tão bonita, com jovens, né? Claro. Então, eu acho que esse ano, até porque eu tive a oportunidade de começar a temporada e poder ter um treinador já desde o início da temporada, um planejamento mais claro, de começar a colocar alguns matizes, algumas características do trabalho que eu desenvolvi onde eu passei, que é de priorizar a formação, de ter jogadores jovens, mas ter uma espinha dorsal de jogadores experientes que são fundamentais. O Heber até falou isso hoje, justamente essa coisa, trabalhar com os jovens, mas tem uma base de atletas, né? Essa harmonia, essa conjugação de jogadores como o Fábio, o Hever, enfim, tantos jogadores importantes, Ricardo, com os meninos, com os jovens, e aqueles que são jovens já são líderes, como o Jair e outros, é que vai fazer o Atlético voltar a conquistar título. Anderson, ele falou aquela mesma coisa que basicamente todo mundo fala. Tem que ter a molecada, tem que mesclar com os mais velhos, uma entrevista política, aquela coisa bacana. Protocolar, essa é a palavra que eu tava buscando. Eu gostava muito daquele time do Diego e Robinho, uma galera nova, mas tinha uns velhinhos lá no fundo. Renato. Isso, que jogava bola pra caramba. Costa. Eu acho o seguinte, eu já falei sobre isso, eu acho que a molecada, ela não precisa ser maravilhosa para ser vendida. Uma coisa é, você pode gerar o craque do seu time, mas você tem que gerar receita para o seu time também. E só tem um jeito, fazendo eles jogar, tem que aparecer. E aí,
É bom que você já vamos emendar aqui sobre. Vamos deixar o Roger Guedes para o final. Dylan Borreiro. Conta para mim como é que é. Quem já chegou no Galo? Vamos lá. O Atlético fez 4 contratações, assim, bem pontuais, assim, para abastecer alguns pontos do campo. Foi o Dylan Borreiro, colombiano de 18 anos, o Alan, o Johan e o Mailton, que é lateral direito, assim. Vou falar um pouco de cada um. O Johan tem 26 anos, começou na Chapecoense, depois ele foi para o Palmeiras. Ele tem uma história, assim, aquelas coisas que a vida deixa a gente bem pensativo. Era para ele estar naquele voo da Chape em 2016, só que ele machucou o joelho na semana do voo. Então ele não pôde viajar, ele ficou. Era para estar no voo que matou vários jogadores, comissão técnica, etc., a tragédia da Chape, indo para a Colômbia. Depois ele já estava acertado com o Palmeiras, fez alguns bons jogos, tem bons números lá, mas ele nunca foi titular de fato. Porém, ele é um bom armador, ele tem facilidade de jogar pelos lados do campo também, então não foi uma boa contratação, quebra um pouco e dá uma opção para não ficar preso com o Casares. Você tem uma opção que você não fica preso no Casares. O Vinícius, que foi para o Ceará, deixou o Atlético, era essa opção para tentar quebrar um pouco o esquema do Casares, assim, ficar dependente demais do Casares. Só que o Vinícius não conseguiu entregar tanto quanto, assim, e acaba que voltou para o Casares. O Johan pode ser uma solução. O Alan... Desculpa, Johan, não gosto da contratação. O Johan até hoje nunca mostrou. E ele já está com 26 anos, sabe? Isso. É a chance da carreira do Johan jogar no Atlético e ter chance. Porque senão a próxima transferência é só para baixo. Não, isso é verdade. Ele está emprestado até o fim do ano, o Johan. Mas é a hora e a vez dele mostrar. Porque da Chape até hoje ele nunca mais mostrou. O Johan é com aquela contratação assim, que o Atlético não vai ter revenda nem nada, não. Isso aí é outra coisa. Aí tem o Dylan Borreiro, 18 anos, colombiano, veio lá do Independiente de Santa Fé. Ele falou que conhecia o Atlético já por causa do Ronaldinho Gaúcho. Eles já bateram, o Ronaldinho fez um amistoso lá na Colômbia, ele jogou ao lado dele, tem uma idolatria, etc. Ele se identificou como meio atacante veloz, driblador, de boa técnica, não sei o que tal. Falou em português, isso é muito legal, assim, o cara tenta se comunicar na língua do país, assim. Ele mostrou personalidade, mas é incógnita. Tem 18 anos, tinha proposta da Europa, mas preferiu vir para o Atlético, porque ele achou que ia poder ter um crescimento mais sustentável, digamos assim, com menos pressão, entendeu? Então tinha essa possibilidade, assim. O Mailton, lateral direito, era do Operário, mas o Palmeiras e o Mirassol ainda tem um pedacinho dele. O Atlético ficou com 50% dos direitos dele, mas tem direito a comprar mais 20% se quiser. Também fez uma boa Série B, muito vigor físico. Engraçado que ele é de uma linha de laterais que o Atlético tem apostado desde 2018. Com o Emerson, que está lá no Barcelona agora, o Betis foi para o Barcelona. O Guga, também muito vigor físico, muito jovem. E agora o Mailton, assim. O Atlético está pensando muito nesse processo, igual o Rui Costa falou, assim. O clube precisa vender, sei o que e tal. Então o Atlético tem trabalhado com algumas posições específicas. O Alan, como vocês queiram, a gente já tinha falado dele. Fez um bom brasileiro pelo Fluminense. Foi disputado, houve troca de farpas, que dirigente ia levar na FIFA, etc. Essas bobagens, assim, mas não deu nada, não. Então, a gente até comentou que ele pode formar um meio de campo muito interessante com o Jair, com o Casares, com o Gustavo Blanco, que está para voltar, com o Johan. Então, assim, o Atlético começa a ter um meio de campo bem imóvel, assim, que faltou muito em 2019, assim. Então, nós temos essa possibilidade, assim. Aí, voltando... Peraí. Pode ser o trio Parada Dura, pode ser o Quarteto Fantástico ou o Sexteto Sinistro. Virou o filme da Marvel já. Esse meio de campo aí que dá um caldinho bacana. Continue.
Assim. Aí, voltando assim nas questões dos atletas, assim, o Galo ainda busca um centroavante, um camisa 9, e procura também um jogador de lado de campo. O Atlético perdeu o Xará, perdeu o Luan, o Michael Bolt tá aí para CA, mas isso não é uma perda, vai ser um favor para o Atlético, no caso. Opa, assim, que isso. O Michael Bolt, se pegar os números dele, às vezes... Esse ano tem Olimpíada, fala isso não. O cara pode ser útil ainda. Tá, vai ser bem difícil, assim. Você tem o Marquinhos que renovou e está em ascensão, que ele deve começar a titular também, assim. Então, por isso que você falou de sexteto, o sexteto pode ser bem diferente mesmo. Pode ser com um ataque mais leve, com o Edinho entrando ali, junto com o de Sam. Depois eu vou passar a escalação aqui, possível escalação. Então, o Galo tem todo esse perfil, assim. Porque o Galo já tem mais de 10 jogadores, assim. A gente até fez, atualizando a lista, Xará, Leonardo Silva, Alejandro, Wilson, 2 goleiros, Luan, Elias, Hulk, Vinícius, Giovânio. Todos já deixaram o clube. Chegaram 4 jogadores. Isso mostra que o Atlético fez uma reformulação bem profunda no elenco, inclusive na questão de idade, mas ainda precisa de ter um jogador de lado e um jogador para colocar a bola no gol. Assim. O Ricardo Oliveira deve ficar, até agora teve interesse aí em Inter de Limeira, mas um negócio andou por de salário. Pode acontecer algumas coisas nos próximos dias, mas o Ricardo Oliveira não vai ser a referência que o Atlético busca. Isso é muito importante. Aí nós podemos falar do Roger Guedes. Aí. Roger, então vamos lá. Roger Guedes. Vamos lá. Eu vou ser simples. Tem que escolher, Anderson. Luta pelo Tardelli ou luta por Roger Guedes? Objetivamente falando, seria pelo Roger Guedes. O Roger Guedes tem 23 anos. Incrível, né? Ele veio jogando no Atlético com 21. Já tem um bocado de história e o moleque tem 23 anos, é. É legal. Todo, assim, começou muito bem no Palmeiras, só que era indisciplinado. No Atlético mesmo, a torcida do Atlético adora ele, mas a torcida do Atlético, no início dele aqui, queria jogar ele a pontapé para fora da cidade do Galo. Ele errou passe contra o Vasco, o Atlético perdeu. Ele arrumou confusão, indisciplina na noite, no treino. Assim. Depois que ele encaixou, aí... Foi embora. Foi embora. E todo mundo ficou assim, incrível, que não sei o quê. Na hora que ele encaixou, foi exatamente. Ele Na hora que encaixa o trem... Ai, beleza. Mas, por exemplo, vamos pra gente finalizar. Ele não fez 30 jogos pelo Galo, assim. Há um interesse, né? Há um interesse, ele é real. O empresário dele foi para a China com Shandong Luneng, que é o time atual dele, que ele está lá desde 2018. Só que o que barra é o salário dele. 2,5 milhões de reais. Mas o salário de lá não pode ser transferido para cá, né? Os caras tentam, é só falar não, é simples. Não, mas aí que tá. Ele tem um contrato ainda até fim do ano que vem. O problema do salário que tá pegando. E é muito difícil o Atlético conseguir equiparar isso, assim, porque o Shandong, ele só aceita vender, não aceita emprestar. E quanto que os China estão pedindo? Tá perto de 6, 7 milhões de euros, assim, mas cash, à vista. Não é parcelar. Parcelar de 12 vezes no cartão da Renner, não, né? Não é para parcelar, não. A grana é alta. O Atlético não tem essa grana para investir, porque o investimento seria alto, porque o Roger não abriria a mão do salário, ele teria que reduzir muito, mais o investimento em dinheiro para os chineses, assim, para contratar. O empresário dele está até lá, o Diego Pitombeira. Mas você está sendo paradoxal, irmão. Mas uns caras estão fazendo um esforço para trazer o, como é que chama lá, o Guilherme Ivana, como é que é o nome do cara? Arana. Isso, Arana. Mas o Arana é mais barato que o... Tudo bem, mas quem é que tem o potencial de venda e de entrega melhor? Não, o Roger Guedes, sem dúvida. Eu não entendo, entendeu? Eu não entendo futebol, eu tenho que parar de fazer o Tropeirão Cash, entendeu? Porque, assim, um cara me parece ser um prospecto mais interessante. E aí,
faz muito barato para um lateral de 1 ano do que um Roger Guedes que não sei por que tá jogando na China. Deve ser muito, muito dinheiro mesmo, porque assim... Não, mas foi porque o Palmeiras estava querendo se livrar dele em 2018, aquela fase que o Palmeiras estava, todo mundo foi campeão brasileiro, o Palmeiras tem 2 jogadores de posição, tem 3 times, que não sei o que tal, o Roger Guedes vai ser só mais um engodo, assim. Aí o Palmeiras foi lá e fez isso. Entendeu? O Roger Guedes fez 28 jogos e 13 gols com a camisa do Galo. Então, uma média boa, assim, que ele... Por isso que ele deixou essa saudade. Foi um meteoro, assim. Meteoro da paixão. Parafraseando Luan Santana. Então, por exemplo, sabe o que falta? Falta discurso para esses caras. Acho que o Roger Guedes jogando 2 anos bem, ele pode encher o saco até na seleção brasileira. Não, ele é um atacante. Ele é um atacante que caberia, assim, com a luva. Com 23 anos, você chegaria com 25 na seleção, então você joga no Campeonato Brasileiro, voa, dá uma baixada no salário bom, mas assim, dá uma baixada em relação à China, joga aqui. Olha, vou lá, como é que é o nome lá do diretor do Atlético? Que deu pra Rui Costa. Ô, Rui Costa, tá escutando? Aqui é o Gil da Tropeirão Cast. Pô, faz um esforço, consegue trazer o Roger Guedes e o Tardelli. Eu aposto que consegue. Vai ter gente te beijando no mercado central. Entendeu? Que você consegue fazer uma engenharia que você traz um cara prospecto de venda, que dá potencial de dinheiro, e um cara que a massa gosta, que tem uma experiência. Você consegue dar você consegue acertar todo mundo, deixar todo mundo feliz com isso. É difícil? Claro que é difícil. Mas eu acho que é esse que eu foco e não no seu amigo e idolatrado Guilherme Arana. O vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido. Ô, Lázaro! Abração também aqui do Troperocast. Lázaro Ixi, Maria! Jesus! O Lázaro Cândido, assim, ele falou claramente, assim, os valores são altíssimos, a gente tem que ser honesto com o torcedor, etc. A mesma coisa que eu tinha falado com o Tardelli, melhor, a gente prefere focar em jogadores mais jovens, também tinha falado do Roger Guedes no início da semana, assim. Eu entendo seu raciocínio quanto à engenharia para trazer o Roger Guedes e não investir tanto no Guilherme Arana, assim. Você pode aguentar mais um ano com o Fábio Santos tranquilo, assim, e bota o pensar menino. Nesse potencial. Arruma o menino. Não tem mas lateral eu falo que o problema mesmo é o bendito salário. 2,5 milhões de reais. E nada que uma discussão. Não, senta aqui, vamos tomar uma cerveja. Não, vamos tomar um suco, vamos resolver nossos problemas junto aqui. Não é difícil, não. Tem a Copa do Mundo aí, meu amigo. Presta atenção. Bruno Henrique de um lado, Roger Guedes do outro, Neymar fazendo uma coisa mais à frente. Bom, pensa isso direitinho. Eu acho que dá para vender sonhos para ele, entendeu? Dinheiro por dinheiro ele já tem. Não, verdade. Mas então, aí vender para ele que ele tem possibilidade de jogar a Copa do Mundo aqui 2 anos. Esse é um bom chamariz. Justamente. Vai acontecer. Exceto se você for o Renato Augusto ou o Gil, entendeu? Porque o Tite vai... Não, mas aí tem que estar voando muito acima para ser visto lá de fora. E agora o jogador brasileiro vai ter muito menos capilaridade com as novas regras do mercado chinês de futebol. Exatamente. Vai ter bem restrições com o estrangeiro, que eles querem dar mais força para o mercado local, para desenvolver a seleção local, para eles sediarem uma Copa do Mundo, ter uma seleção forte na Copa do Mundo e conseguir passar nas eliminatórias para o Qatar agora. Eles entenderam que só importar não funciona, né? Exatamente. Mas Galo já sabe que é legal. Mas enfim. Bora lá, então. Galo estreia contra o Uberlândia? Galo estreia contra o Uberlândia. Que dia? Terça-feira, 21 de janeiro. Eu queria só falar uma coisa antes de falar do Atlético Uberlândia. É que o Galo está bem balançado, mas muito balançado com a proposta que o Bragantino, o Red Bull Bragantino, fez pelo Cleiton, o goleiro Cleiton. Dessa vez é 5 milhões de euros, quase 24 milhões de reais, por 70% do jogador. Então, o Galo está balançado, porque a primeira proposta, se o Atlético ainda pode manter os 30% ainda para uma venda futura. Então,
o Bragantino está muito empenhado, tem um time bem jovem que está conseguindo fazer uma movimentação no mercado. Já gastou quase 70 milhões de reais em contratações. O orçamento dele é de 200 milhões para este ano. Então, tem muita latinha de energético sendo vendida aí para bancar o negócio, viu? Meu amigo, esse time vai te dar asas. Vai ser isso. Não, eu acho que o Cleiton ele tem problemas técnicos como goleiro, mas é novo, dá para ajustar. Agora, se os caras perceberem, falar assim, esses problemas técnicos aí, isso aí não, viu? Vende. O Cleiton tem 22 anos, assim, então ainda tem o que fazer. Mas vamos lá, assim. Qual que é o Galo? Vou falar do Dudamel, sim, de como é que tá os treinamentos, assim. Ele tá reforçando essa coisa de trabalhar com jovens. Ele o elenco dele já está começando a ganhar corpo. Claro que os caras ainda estão com a perna pesada, mas para terça-feira nós já temos um time potencial. Bora! Victor, Patrick, Heber, Igor Rabelo, Fábio Santos, Jair, Alan, como queira, Casares, Marquinhos, Edinho e de Santo. Não é ruim, não. É um time assim, bem leve. Você pensar principalmente nessa parte do meio de campo, que você tem uma defesa que é um pouco mais pesada, né, com Heber e Igor Rabelo, eles são grandões, assim. O Victor vai começar jogando, ainda mais com essa vai no vai do Cleiton. O setor defensivo, basicamente o mesmo, né? Mas você tem 2 volantes que conseguem cobrir bem laterais. Assim. O meio de campo com o trio parada dura, que me agrada muito. O único que não me agrada é o de Santo. Porque mas aí, no caso, é falta de opção. É um atacante meio de Fred, né? Então, assim, como eu disse, no atacante do estilo do Fred, do estilo paradão, empurrador, acabou já faz uns 15 anos. Então, assim, se arrumar um cara melhor que o de Santos, nós temos alguma coisa. O Edinho, creio que não deva ser titular se houver uma contratação de alguém um pouco melhor, né? Mas é um potencial 12º jogador, né? Para aquele que entra sempre na primeira substituição. O Marquinho vem bem e continuar. Sim. Então, acho bem que possível, assim. É bom. Então, esse galo, assim, que vai começar. Assim, você vê que é um time bem diferente. Tem uma base, tem uma espinha, mas, assim, tem uns insertos ali que ainda podem ser feitos. Você pode melhorar muito esse Atlético aí. Muito mesmo. Gostei. Bora passar pro América? Bora, toca o sino. Toca o sino. É o América na área. E aí, novidades? Nós não falamos de América na semana passada e vamos falar hoje. O Coelhão está tranquilo na sua jornada aí. Perdeu alguns jogadores, Ricardo Silva, o Júnior Beluso. O Ricardo Silva voltou para o Ituano, porque ele já tinha... Ele pertence ao Ituano e o Ituano quis ele para jogar o Campeonato Paulista. Então ele voltou, bom zagueiro, mas ele pode voltar para a Série B. O João Beluso foi para o Juventude, também foi por empréstimo. O William Maramel, o Vasco quis de volta, então perdeu o volante. Aí chegaram o Felipe Augusto, o Léo Passos, o Alê, o Rickson, Rodolfo. Então a América já se reforçou. O Sábio renovou o contrato lateral esquerdo. Mas a coisa mais importante do América nesse momento é a recusa do Coelho em vender o Mateuzinho para o Ceará e Fortaleza. Os dois sondaram o Coelho para tentar comprar o Mateuzinho, que foi destaque da Série B. E o Coelhão quase sucumbiu à questão financeira, mas conseguiu segurar o Mateuzinho assim. Eu acho que foi uma boa solução do América, viu? O América vai indo aos pouquinhos, né? Vai devagarinho, vai fazendo o seu trabalho. Conta, tem mais novidades? Não, então, tudo isso, eu já fiz esse apanhado do Coelhão aqui. O América estreia no Campeonato Mineiro na quarta-feira, dia 22, né, de janeiro. Próxima semana. O campeonato já começa, assim, então a gente já vai ter, assim, ver qual que vai ser esse novo time do Coelho, assim, que também já tá desenhando, assim, que tem o potencial para fazer uma boa temporada, assim, e a Santista ter segurado
segurado o Mateuzinho foi muito importante pro América, assim, entendeu? Porque o Mateuzinho, além de ter sido um dos destaques do time, ele já virou uma referência do time até para jogar outra Série B, para conseguir fazer essa transição de bola que ele faz rapidamente, assim. O América estreia com a Caldense, que é um time tradicional, veterano lá de Poços de Caldas, assim, na quarta-feira, 8h30. Você já tem uma base bem formatada, perdeu algum outro jogador ali, mas você também ganhou alguns reforços que vão dar um recheio legal para o Felipe Conceição, assim. Então, o Coelho já está bem desenhadinho para encarar a primeira rodada do Campeonato Mineiro. Bacana demais. Torcer para o Coelho ter uma Série B bacana, se preparar no Mineiro. Nada de ficar gastando fosfato com o Mineiro. Chega lá na semifinal, faz sua parte. Se der para chegar no final, bom demais. Mas o foco tem que ser na Série B. Foco da temporada. Não é foco do primeiro semestre, não. Temporada só tem uma. Tem que focar na temporada. Todos eles, isso mesmo. Os 3 da capital, no caso, tem que pensar isso mesmo. Assim. O Campeonato Mineiro ele não pode criar uma crise. Nem no Atlético, nem no Cruzeiro, nem no América. Não pode criar uma crise. Só o pessoal da Federação Mineira não fica escutando o Tropeirão Cast, não vai ficar de mal da gente, né? Não vou ficar, não. Vai ficar tranquilo. É a vida, meu amigo. Eles vão ficar. Tem que valorizar o produto, né? Bota mais dinheiro, quem sabe. Mas eles podem valorizar o produto fazendo o que fizeram esse ano, criando mais alternativos do interior, como a Taça Inconfidência, a Recopa Mineira, que vão dar mais calendário para eles, tentar trazer a Taça Minas Gerais de volta, fazer campeonatos mais regionalizados, assim, porque Minas Gerais também é muito grande. Tudo isso é possível. Beleza. E, finalizando, já na viradinha do relógio aqui no Tropeirão Cast, nós temos o começo do Campeonato Mineiro essa semana, e meu amigo lá de Trás-os-Montes, lá de Portugal, mandou um recado pra gente, o Heitor. Vamos dar play aí, vamos dar play para escutar. Fala aí, Anderson, fala aí, Gilvan, todos os ouvintes do Tropeirão Cast. Aqui é o Heitor Saldanha, falando de Portugal de novo. Hoje eu queria trazer para vocês aí uma sugestão de pauta, ao invés de uma pergunta, que agora vai começar o calendário do futebol brasileiro, né, a pré-temporada, os estaduais. E para os times da capital, geralmente estadual é um campeonato de menor expressão e tudo, mas para os times do interior é sempre uma competição muito valorizada. E esse ano eu queria chamar a atenção de todo mundo para um clube que foi fundado nos anos 80 em Contagem, que é o Coimbra Esportes, que esse ano tem a chance de conseguir pela primeira vez na história o acesso para a Série D do Brasileirão através da classificação no Mineiro. Se eu não me engano, porque eu posso estar errado também, se eu não me engano, dependendo da classificação do Mineiro, ele vai ter acesso à Série D do Brasileiro. E queria que vocês falassem um pouco do Coimbra, para quem não conhece aí, que é um clube que está ganhando bastante expressão aí, tá crescendo, a molecada do Coimbra é bem esforçada, eles foram campeões ano passado aí do módulo 2 do Campeonato Mineiro, campeões invictos, né? E estão chegando com bastante gás aí para poder incendiar o Campeonato Mineiro aí entre os times do interior. E eu acho bacana para poder valorizar o futebol de Minas, né? É sempre bom ver o futebol de Minas crescendo. E vamos apoiar o Coimbra aí, galera. Até eles lançaram agora o sistema de sócio-torcedor deles. Lá no Shopping Itaú Power Shopping, vocês podem entrar e o sócio-torcedor deles é totalmente gratuito, é bem bacana. Um abraço para todo mundo aí. Abraço, Heitor, meu compadre lá de Portugal. O cara lá de Portugal vem dar dica sobre um time de Contagem, que é a cidade onde Anderson Gonçalves mora e a cidade onde eu fui criado. Nós somos Contagem das Abóboras, meu amigo. E cara de Portugal sugerindo um time chamado Coimbra. Meu Deus, não podia deixar passar essa não, né? Bom demais, né, Anderson? É bom demais. Um grande abraço para o Heitor mais uma vez. Muito obrigado pela mensagem. Nós vamos falar do Coimbra, nós vamos fazer nos próximos tropeiros assim, Atlético Cruzeiro América já fala, mas a gente vai dar pelo menos uma pincelada nos outros, tirando o Coimbra, nos outros 8 times do interior, só para apresentar quem são, as histórias, porque o futebol mineiro tem esses clubes que são muito ricos, assim. Eu mesmo tenho a camisa do Ditinho, camisa 9 da URT, que fez história no futebol mineiro, hoje até já foi vereador em Patos de Minas, é ídolo, os caras dão pamonha para ele de graça, que é a terra do milho, assim. Então, como é que é? Um negócio muito pamonha? legal.
Lá tem a pamonha bem da gostosa, viu? É muito bom, cara. Mas vamos falar do Coimbra, assim. Eu acho que é legal, assim. Eu vi uma entrevista do técnico do Coimbra na 98, achei divertidíssima, O Diego da bacana. Comini. Isso, já foi treinador do Atlético. Já comandou categoria de base no Galo. Muito assim. bacana a entrevista, daqueles programas humorísticos de futebol deles lá, que é muito bom. E aí o cara falando de uma forma tão coesa, tão inteligente, assim, ó, nossa primeira meta é manter-se na primeira divisão. E justamente o que o Heitor falou, se der para batalhar esse ano pela essa vaga que dá acesso a gente à Série D, pô, é o nosso sonho. Mas primeiramente é pé no chão e ficar no próximo ano do Campeonato Mineiro. Se manter. O cara já ganhou minha simpatia nessa entrevista. E aí, o Coimbra vai fazer os jogos na Arena da Independência, que é aqui pertinho de casa. Eu vou ficar, eu tô achando que eu vou lá ver o jogo desse time. Você vai ver a estreia do Coimbra no Campeonato Mineiro? Não, e a camisa dos caras é laranja, né? É, laranja. Eu sou um grande fã da Holanda, então já estou com sabe aquele time menor que a gente sempre torce? Sim. Graças ao Heitor. Você vai abraçar o Coimbra. Então. Eu sou Coimbra agora. Eu sou Contagem das Abóbora e eu sou Coimbra. O Coimbra, a história do Coimbra é bem engraçada, assim, é peculiar. O nome Coimbra, o clube foi criado em 1986, em homenagem ao Zico, que ele é Arthur Coimbra, o vulgo Galinho, assim, Arthur Antunes Coimbra. Então o Coimbra ele pegou parte do nome do Zico, criou o clube, entendeu? Em 86, e só que ele jogava o campeonato amador. Ele ficou no amador até 2009. Aí teve um período que ele jogou amador lá em Nova Lima, depois em Uberlândia, depois em Belo Horizonte. Aí em 2009 iniciou o processo de profissionalização desse clube, do Coimbra. O que veio a ser a profissionalização? Veio uma empresa, veio um grupo comercial que é comandado hoje pelo Elias Moisés, que já foi dirigente do Atlético, é muito ligado ao Banco BMG. Então, assim, ele é o presidente, CEO, ele que é responsável lá pelo clube. Nesse inteirinho todo, o Coimbra foi começando a fazer seu passo a passo. Primeiro jogando a terceira divisão, depois a segunda divisão, aí batia na trave, quase voltava, batia na trave, quase voltava. Aí, em 2016, eles montaram um CT, que é no bairro Sapucais, em Contagem. Para quem tiver a oportunidade, é um CT incrível. Não deixa dever para nenhum dos três da capital, assim. Então, o Coimbra foi construindo esse passo a passo, conseguindo fazer isso até chegar na temporada 2019, quando venceu o módulo 2, que é a segunda divisão, de forma invicta, e classificou para a primeira divisão do Mineiro pela primeira vez. Ou seja, o clube que era amador, aí de 2009 para cá, ou seja, em menos de 10 anos, ele saiu do amadorismo para o profissionalismo e já chegou à elite do futebol mineiro. E os planos são audaciosos, porque como você tem uma estrutura legal do Coimbra, você tem jogadores que são formados pelo clube também, mas também você tem jogadores assim que estão vindo, igual o goleiro Wilson, que foi campeão olímpico, ele já foi incorporado ali, foi contratado. O Daniel Penha, que veio do Galo também, ele já está treinando com o elenco, deu uma reforçada. O Thiaguinho também, que rodou pelo interior também, bom jogador. Então você já tem assim, alguns indícios assim, que o Coimbra pode, pelo menos, brigar ali, ficar entre quinto, quarto, até o sétimo, oitavo lugar, dependendo da composição, para buscar uma Série uma Série D, que seria o primeiro torneio nacional que eles vão disputar, no caso do Campeonato Brasileiro, que é muito importante, entendeu? Então, assim, para um time desse, nessa ascensão, você vai ter esses passo a passos assim, e como vai jogar Independência, fica fácil para o Cruzeirense, para o Atleticano, para o Americano, assistir o jogo lá, tranquilo, conhecer, ver uma boa parte de futebol assim e conseguir. Então, se o Coimbra conseguir uma Série D, aí vai ser um sucesso de um projeto que está sendo desenhado há mais de 10 anos e está sendo construído uma história dentro de Minas Gerais, dentro da cidade de Contagem, assim,
que vai ter um clube representando a sua cidade e também pode regimentar uma torcida assim, que às vezes quer ter uma coisa diferente para ver, né? Uma coisa bacana para fazer. Aí você tem o Coimbra de opção. Olha, vou fazer previsões. Campeonato Mineiro começa nessa meio de semana. Vou fazer uma previsão bombástica, Anderson. Tá preparado? Tô preparado, assim. Só dando a última informação que eu esqueci, o Coimbra joga na terça-feira contra o RT. Então, esse jogo vai ser às 8 da noite. Então, o Coimbra estreia lá na Independência contra o RT. Então, são os 2 jogos que abrem o campeonato. Do Galo, com o Uberlândia, e do Coimbra com o RT. Fazer uma previsão bombástica. Mãe de lá baixou aqui no Tropeirão Cast. O Coimbra vai ser finalista do Campeonato Mineiro. Anota aí, Anderson. Olha, nosso amigo lá de Portugal vai ficar feliz, hein? Eita, ô Coimbra. O Heitor vai ficar feliz demais. Ô, pessoal do Coimbra, nós vamos mandar, hein? Nós vamos mandar esse Tropeirão Cast pro pessoal do Coimbra. Estamos fazendo aqui, estamos fazendo a nossa parte, hein? Estamos divulgando vocês, não tá pagando nem um centavo. Mas, pô, a camisa R$149 na loja? Pô, me ajuda aí, né, Coimbra? Bota uma camisa mais barata pra gente comprar aí, que eu quero comprar essa camisa laranja. Anderson, mais alguma coisa pra falar sobre nesse Tropeirão Cast? Não. Hoje nós falamos de 4 clubes, olha só. Então... Eita, Lelê! Estamos tentando fazer um Tropeirão Cast de 40, 50 minutos, mas tá difícil demais. Não tem problema, mas tá divertido. Você não aguentou assistir, escutar tudo? Daí dá pausa e assiste o resto da manhã. Assiste, não, escuta. Ou pula pro seu clube, não tem problema. É isso aí. Arrasta o dedinho lá no celular que dá. Um abraço para você, Anderson. Um abraço, Ivan. Bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso querido ouvinte. Deguste esse tropeiro nesta sexta e no fim de semana todo. Todo mundo preparado. Semana que vem já é o episódio, a bola já tá rolando. Vamos falar como é que foram os primeiros jogos dos mineiros no Campeonato de Minas. Um abraço para todo mundo. Não esqueça de seguir a gente lá no Twitter, @tropeirãocast, ou mandar um e-mail. Faz igual o Heitor, manda pra gente um áudio. tropeirãocast@gmail.com tropeirãocast@gmail.com sentiu. Um abraço para todos e até!